Oi, gente! Na videoaula de hoje vamos falar sobre o recurso energia. Mas primeiro, o que seria energia? Bom, energia significa realizar uma ação. Então, qualquer coisa que esteja trabalhando ou movendo outro objeto pode estar consumindo ou produzindo energia. Que exemplo a gente pode dar sobre esse trabalho que move outro objeto e pode consumir ou produzir energia? Bom, um grande exemplo é quando uma pedra rola ou quando as águas do rio caem em cascata. Essa energia potencial, ela se transforma em energia cinética, que é capaz de exercer força e movimentar outros corpos. Essa energia ela ganha um nome, que é a energia mecânica. Um outro exemplo desse trabalho que movimenta os corpos produzindo ou consumindo a energia é a queima dos recursos naturais, como a lenha, o carvão e o petróleo. Esse tipo de energia também ganha um nome, que é energia térmica, que também é chamada de energia de calor. Um outro exemplo é a energia já produzida pela luz e o calor do sol, ou as ondas de um rádio e televisão, os raios-x e as micro-ondas. Essa energia ela tem o nome de energia radiante. Uma outra energia que pode ser citada como exemplo é a energia liberada ou formada através de uma reação química, como acontece nas pilhas e baterias. O nome dessa energia é energia química. Percebe-se, então, que uma grande característica do recurso energia é a sua capacidade de transformar de uma energia para outra. Bom, essas transformações elas podem ser controladas pelo homem. Um exemplo que a gente pode citar desse controle da transformação de energia é o motor de um carro, pois quando a gente liga o motor de um carro, a energia química da bateria ela se transforma em energia elétrica, que por sua vez produz o trabalho fazendo girar o motor. Em seguida, a energia potencial da gasolina se transforma em energia cinética, e ela move os pistões que fazem as rodas girarem, e o carro assim se mover. Esse desenho ao lado, ele demonstra os pistões se movendo e fazendo com que as rodas girem. Bom, um outro exemplo que a gente pode dar sobre essa capacidade de transformação da energia de uma forma para outra é o Sol, contudo essa não pode ser controlada. Bom, o Sol ele produz o seu calor e a sua luz por uma reação nuclear de fusão de átomos e hidrogênio e hélio. Bom, e toda a vida da Terra depende dessa transformação de energia que o Sol faz. Bom, com o que já foi dito, a gente consegue perceber o quê? Que através dessas fontes de energia, sejam elas água de rio, carvão, óleo, gás natural, urânio ou o próprio Sol, a gente pode gerar eletricidade em grandes quantidades. E essa eletricidade, ela pode ser também reservada e distribuída, sejam em empresas ou residências ou propriedades rurais. Mas e no Brasil, qual que é a fonte mais comum utilizada para produzir a eletricidade? Bom, olhando esse gráfico, a gente percebe que a energia mais utilizada no Brasil é a hidráulica, com quase 76% do total. Isso de acordo com uma pesquisa do Ministério de Minas e Energias de 2010. Ela demonstra que a hidráulica é a mais utilizada, restando uma pequena porcentagem às outras energias, como por exemplo a nuclear, que é apenas 3%, ou o gás natural, 4%. Já o carvão e seus derivados, 1,6%. A biomassa já é 4,2%. E essa biomassa ela inclui lenha, bagaço, cana-de-açúcar, lixivia e outras recuperações. A eólica é a mais pequena de todas, a mais insignificante de representatividade no país, que é 0,05%.
Como já foi dito, a hidroeletricidade é o tipo de energia mais utilizado no Brasil. Mas o que significa hidroeletricidade? Bom, hidroeletricidade é a energia produzida pela água. Essa energia utiliza a queda d'água de um rio que é associada ao volume de água disponível no reservatório, que é formado por uma barragem. Essa imagem, ela representa muito bem essa questão. Como a gente pode ver, a água ela é represada e conduzida para o interior da casa de força, e através de dutos movimentam as turbinas. A rotação da turbina faz girar o rotor de um gerador, que produz a energia elétrica. E essa energia elétrica, a partir daí, pode ser encaminhada a diversos empreendimentos ou residências. Mas por que será que essa energia é a mais utilizada no Brasil? Bom, isso se deve à questão da grande disponibilidade do recurso hídrico no país, isso até devido à sua grande extensão territorial. Além do que, essa energia é considerada a mais barata para o país, isso devido até ao seu alto investimento na região. Mas esse tipo de energia causa alguns impactos. Mas que impactos seriam esses? Bom, os impactos seriam o alagamento das áreas vizinhas ao barramento. Essas áreas elas podem ser produtivas ou podem ser de florestas, deixando então a região de produzir ou de ter essas matas nativas. Outra questão que afeta é a emissão de gases. Por quê? Porque muitas vezes essas florestas elas são apenas submersas e acabam gerando gases que afetam o efeito estufa. Outra problemática da construção de barragens é o aumento do nível dos rios, a modificação da fauna e da flora da região. Nessa foto, a gente pode ver uma extensa área que foi desmatada para a construção de barragem. Uma outra problemática é a questão da desapropriação. Diversas famílias ribeirinhas e indígenas, principalmente, sofrem com essa questão da construção da usina, pois eles são desapropriados e muitas vezes não recebem indenização por essas terras que eles perdem. Uma outra problemática é que por vezes essas hidrelétricas são construídas longe da cidade e essas construções acabam tendo longas linhas de transmissão. E isso ocorre muitas perdas de energia também, além do alto custo dessas linhas de transmissões serem longas. Então vem a pergunta: existem energias que causem menos impactos que as hidrelétricas? Bom, muito se estuda hoje sobre novas formas de energia para serem instaladas no país. Contudo, ainda há pouco investimento. Bom, uma possibilidade de energia alternativa seria a eólica. A eólica é um tipo de energia que não emite gases e sua tecnologia pode ser instalada em locais isolados. Essa energia ainda tem alguns problemas, que seria a poluição sonora, que é muito discutida, e a questão do próprio alto custo que ela tem ainda no país, devido até ao seu pouco investimento. Uma outra possibilidade de energia alternativa é a energia solar. Esse tipo de energia ela pode ser instalada em locais isolados e necessariamente não precisa de linhas de transmissão. Ainda o problema dessa energia é a questão do alto custo também e a sua aplicação que ainda é limitada no país. Outra problemática para o lado ambiental da energia solar é que as células fotovoltaicas, por vezes, elas são fabricadas com materiais que podem causar sérios problemas ambientais. Isso se são descartadas de forma incorreta. Mas, tendo um manejo correto do resíduo, essa energia muito tem a trazer vantagens ao país em questão ambiental. Bom, era só isso por hoje. Obrigada, até a próxima.